Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, você está aqui no nosso canal Escola de Teólogos e você está aqui na playlist do curso básico de Teologia e graças a Deus por isso. Hoje nós estaremos dando a primeira aula da disciplina de Eclesiologia ou Doutrina da Igreja. Para embasar esse nosso tema, eu quero aqui deixar Efésios capítulo 2 para os amados irmãos já irem adentrando aí ao nosso tema de hoje, tá bom? Queremos trabalhar a fundação da igreja, a natureza da igreja, os membros da igreja e depois queremos trabalhar ainda os meios da graça, né? Ou as ordenanças de Cristo, como você queira chamar. No caso, queremos aí citar as duas ordenanças de Cristo. Amados, Efésios capítulo 2, versículo 11 diz assim, ó: Portanto, lembrai-vos do que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos da carne por mão de homens, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus do mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, foste aproximados pelo seu sangue, porque ele é a nossa paz, o qual, tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, e de ambos fez um, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aí no versículo 19 diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Então veja aí o que nos diz a palavra de Deus acerca da igreja, que tinha sido projetada, planejada desde antes da fundação do mundo e que surgiu a partir de Cristo. E esse texto nos diz que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, existia um povo, esse povo era o povo judeu. Mas agora, no Novo Testamento, a igreja é formulada não por uma raça étnica, mas sim pela salvação, eleição e por fazer parte dessa comunidade, dessa nova comunidade que chamamos de igreja. A princípio, queremos aqui mostrar para os irmãos a palavra que descreve a igreja. A palavra do Novo Testamento para a igreja é eclesia, que significa basicamente congregação ou igreja. É interessante, amados irmãos, porque a igreja, nós temos um versículo da palavra de Deus, Mateus 18, versículo 16, que nos diz assim, ou melhor, 16, versículo 18, esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, ela foi fundada por Cristo, ela tem o seu princípio, o proto, ali no colégio apostólico, Cristo e os 12, mas ela está enraizada ou iniciada no Calvário, mas tendo como marco inicial o dia de Pentecostes, Atos capítulo de número 2. Então ali está o marco inicial da igreja, que é quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e eles assumem o compromisso com Deus e diante do Espírito Santo de pregar o Evangelho a toda criatura. A princípio ficaram os crentes ali no cenáculo, mas com a perseguição o Evangelho se espalha então a princípio para Samaria e para a região de Antioquia da Síria, Atos capítulo de número 11. E posteriormente, com a conversão de Paulo, a igreja ela chega na região da Macedônia, que é Tessalônica, ela chega na Caia, que é Corinto, que é a capital. Aqui eu estou citando as capitais dessas províncias, né? A Caia, no caso Corinto, Ásia Menor, o evangelho chegando ali em Éfeso, e assim em Filipos, né, também. Então é bem interessante, amados irmãos, que você vê o evangelho de Deus se espalhando, e aonde a mensagem chegava, plantavam-se uma igreja ali naquele local. A princípio, amados irmãos, não tinha necessidade de construções grandiosas por 2 ou 3 motivos, né?
Primeiro motivo, a princípio os números de crentes eram num número não tão expressivo, então dava para congregar-se em casas, né? 50 pessoas, 30 pessoas, congregavam-se ali nas casas. E um segundo motivo, por conta da perseguição, não tinha como os pastores construir igrejas ali naquele princípio, né? Não tinha como eles construir igreja por conta da perseguição. E um terceiro motivo que eu posso aqui dar para os amados irmãos é que, na verdade, amados irmãos, Deus chamou eles para plantar o evangelho, né, naquele local. E a partir que os dois discípulos expandiram o evangelho a ponto de não caberem mais 200 pessoas, 300 pessoas em uma casa, logo iniciou-se ali as construções a partir do século III. Né? Começou-se ali as pequenas construções de igrejas físicas. Mas o que é importante para nós saber é que Jesus, ele está habitando aonde tem 2 ou 3 que se reúnem no seu nome, por mais que esse versículo não se refira a princípio a isso, mas sim a uma causa ali diante dos irmãos da comunidade. Mas vamos lá, Jesus está no meio da comunidade. Por mais que, por exemplo, a comunidade seja em uma casa, uma igrejinha não tão expressiva e que comporte na casa de uma pessoa, tudo bem. Nós temos na história da igreja muitos irmãos que se reuniram em casa. Temos como, por exemplo, os irmãos ali de Plymouth, eles se reuniam em casas, eles eram contra a questão de CNPJ, templo, constituição, né, física. E eles congregavam em casa e dava certo. A grande questão, amados irmãos, dos desigrejados é que eles pregam contra o templo. Se Jesus me ouve quando eu estou adorando, orando e servindo a Ele na igreja, por que Ele não me ouvirá se eu estiver orando na minha casa? Né? Então, basicamente é isso. Se Deus está me ouvindo quando eu estou orando em casa, por que Ele não me ouvirá quando eu estiver orando no templo, juntamente com os irmãos? O que Jesus quer, o que Deus quer é uma comunidade. Essa comunidade se chama igreja. Independente, amados irmãos, de ter um templo ou não. Mas precisa ter uma comunidade bem estabelecida por um pastor, por um corpo de obreiros, por uma doutrina, por um credo. E normalmente, amados irmãos, dessa comunidade, sempre é necessário uma igreja, né? Uma igreja local. Jesus não mandou nós ir construindo prédios. Não, Ele não mandou. Mas, amados irmãos, é muito importante o prédio, porque é o local onde nós nos reunimos e temos comunhão uns com os outros, adoramos a Deus com liberdade. Imagine você, na sua casa, tendo que receber 1000 pessoas, como nós temos muitas igrejas que comportam mais de 1000 pessoas. Entendeu? Impossível. Impossível. Então, por esse motivo, é necessário um templo. Porque muitas pessoas não conseguem se reunir nas casas. Então, Jesus, Cristo, os apóstolos, eles constituíram, lançaram os fundamentos, as bases da igreja. A igreja. E essa igreja se espalhou por todo o mundo antigo, né? Chegando até Roma, por exemplo, e chegando até na Espanha. Paulo, possivelmente, ele pisou os pés na Espanha, tendo pregado ali o evangelho entre a segunda e terceira viagem missionária. Possivelmente. Então veja que o evangelho se espalha. E conforme os números de pessoas vão crescendo, aí há a necessidade de construções, né? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Qual a natureza da igreja, né? Nós já falamos aqui, a igreja ela significa congregação ou assembleia de pessoas que se unem com o propósito de adorar a Deus. Todo cristão, todo o corpo de cristãos em uma localidade, Atos capítulo 11, versículo 22, ou uma congregação, né? Como por exemplo Corinto, Roma, Antioquia da Síria, eram congregações, igrejas que estavam localizadas em casas, isso é certo. E muitos desses irmãos continuaram frequentando sinagogas, né? Então por isso também não havia necessidade de construções a princípio. Mas igreja também se refere a todo o corpo de crente na terra, porque nós podemos fazer a distinção entre igreja local e igreja universal. Igreja local é um prédio onde a comunidade se reúne. Mas a igreja universal é todos os crentes, todas as épocas do Antigo e do Novo Testamento, aqueles que de fato serviram ao Senhor. Então veja, nem todos aqueles que fazem parte da igreja local fazem parte da igreja universal. Nem todos que fazem parte da igreja local fazem parte da igreja universal. Porque para fazer parte da igreja universal tem que ser de fato salvo. E aí nós não sabemos.
Eu posso pregar na igreja local e achar que todos estão salvos, mas será que estão mesmo? Agora sim, da igreja universal, que são todos os crentes eleitos de todas as épocas, de todas as eras, esses sim, não temos como duvidar da salvação desses crentes. E é interessante que nós podemos dizer assim, ó, crentes de igreja local, eles podem até dar mau testemunho. Igrejas locais, pode até, uma vez por outra, a gente ver um mau testemunho, ouvir um mau testemunho. Mas a igreja universal não. Porque a igreja universal é santa, é lavada, é remida pelo sangue do Cordeiro. Então, veja que nós precisamos fazer essa distinção entre igreja local e igreja universal. Segundo, palavra que descreve os crentes. Nós podemos usar a palavra irmãos, né? Palavra irmãos. Temos aí Colossenses capítulo 3 e 11, Gálatas 3, 28. Podemos chamar os de crentes, né? Os cristãos de crentes. Cristãos são chamados de crentes por causa da fé em Cristo. Podemos chamar de eleitos ou escolhidos por Deus, Efésios 1, versículo 3, 4. 1 de Pedro 1 e 2. Podemos chamar de discípulos. Podemos chamar de cristãos. Inclusive, a primeira vez que os crentes foram chamados de cristãos foi ali em Antioquia da Síria. O tom naquele período era pejorativo, mas de fato esse nome pegou, né? Podem ser chamados os do caminho ou os da seita, a princípio, né? Atos 9, versículo 2, chamavam-se os cristãos de a seita do caminho que era Cristo, né? Vamos lá. E também nós podemos usar ilustrações para a igreja. A igreja ela pode ser ilustrada como o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos membros desse corpo. E a Bíblia diz que cada membro tem sua função. O olho tem uma função, o nariz tem uma função, a boca tem uma função, o coração tem uma função. Agora imagina o dedinho do pé. Ele tem sua função. Ou o pé em si, ele tem uma função. Por mais que ele fique ali escondido, imagina uma festa maravilhosa, uma festa top mesmo, e você vai com aquele sapato maravilhoso, ninguém vê seu pé, né? Ninguém vê. E graças a Deus por isso, né? Mas às vezes não, sempre, se não tivesse seu pé, como é que você ia ficar de pé? Né? Como é que você ia ficar em pé? Como é que você iria ser sustentado? Quem te sustenta é teu pé. Por mais que, por muitas das vezes, a gente acha que ele não tem tanta significância, né? Como dizia aquela musiquinha antiga, de quando a gente era criança. Lave o seu pé, o querido pé, que nos sustenta e nos aguenta o dia inteiro. Então veja que, às vezes, os membros que a gente acha que são menos importantes são os mais importantes. Então tem aquele irmãozinho que não prega bem, não canta bem, não sabe, às vezes, até evangelizar, mas ele ora, ele sustenta a igreja em oração, mas ele sustenta a igreja como um bom testemunho, mas é ele que abre a porta do templo para os irmãos chegar, é ele que lava as cadeiras, é ele que varre o chão da congregação. Então veja que às vezes a gente dá pouca importância a alguns membros, mas são eles que são mais importantes dentro do corpo de Cristo. E podemos chamar a igreja também o templo de Deus, né? 1 de Pedro 2, versículo 5. 1 de Pedro 2, versículo 5, deixa eu ler aqui para você. Sempre é bom nós estarmos lendo a palavra de Deus para estar embasando todo esse curso, todas as nossas doutrinas na Bíblia Sagrada, não sendo pensamento de homem algum. 1 de Pedro 2 e 5 diz assim, ó. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus. Por isso está escrito na Escritura, eis que eu ponho em si uma pedra angular, eleita e preciosa, e que nela crê não será de modo alguma confundido. Então veja que sois edificados casa espiritual. Essa casa espiritual é um templo, né? Então veja que a igreja ela pode levar esse codinome também de templo. E por último, a noiva de Cristo. A igreja é chamada noiva de Cristo. E como noiva, ela precisa se comportar como tal, né? Vigiando, vivendo em lealdade ao seu esposo, que é Cristo. E na segunda vinda gloriosa de Cristo, visível, audível, o casamento se dará. Isso será maravilhoso. Amados irmãos,
Só para recapitular, a fundação da igreja é no Calvário, através da morte de Cristo, mas o marco inicial é Pentecostes, tá bom? E uma última coisa, já que nós não temos tempo, há duas coisas importantes para nós sabermos, que é as ordenanças da igreja. Duas ordenanças, batismo e santa ceia. Essas são as duas ordenanças. Para se fazer parte, o rito de iniciação no corpo de Cristo, batismo. E o rito de continuação no corpo de Cristo é a santa ceia. O batismo me torna membro do corpo de Cristo. E a santa ceia mostra que eu continuo sendo membro do corpo de Cristo. Então, amado, não tem como ser desigrejado, não ir para a igreja, não viver em comunidade. Você vai ser como? Quem é que vai te batizar? Qual é o ministro ordenado que vai te batizar? Entendeu? Qual ministro? A Bíblia fala, Efésios capítulo 11, 4, versículo 11. A uns Deus deu na igreja como apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres e doutores. São os cinco ministérios. Então precisa sim congregar, porque fazemos parte de um corpo, e uma coisa muito importante precisamos estar sobre a liderança de alguém que foi instituído por Deus. Um pastor local, o corpo de presbítero, para que assim possamos continuar glorificando o nome do Senhor. Na segunda aula nós faremos uma live, com certeza estaremos tratando algumas questões da história da igreja e acredito que vamos tocar em algum ponto também sobre a questão dos desigrejados. Deus abençoe a todos, curta esse vídeo, compartilhe e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Professor José Márcio, conheça nosso canal particular, deixarei linkado aí nesse vídeo, que você possa continuar sendo edificado e arraigado no amor de Cristo.